e a página As Virtudes da Vida, pelo espírito Horácio Flávio. A mansuetude de coração é bálsamo às labaredas do destempero emocional. A paciência é antídoto certo para a ansiedade e a rebeldia geradora de enfermidades múltiplas. A razão é fanal indispensável às resoluções do espírito, submetido às provas e expiações naturais à sua existência em mundos inferiores. A humildade é virtude indispensável à estabilidade ou equilíbrio íntimos, haja vista possibilitar ao caminhante da evolução detectar seus próprios senões e fragilidades. O amor é o sentimento maior que transforma o mal no bem. O egoísmo em fraternidade, a sombra em luz. Aproveita a luz que te é ofertada pela doutrina espírita para vislumbrar na alma as causas devidas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor da vida, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Modelo, rogando a Tua presença, Senhor, entre nós aqui, distribuído em cada lar que nesse momento nos reunimos, na amplitude da nossa casa, que se agiganta nesse momento de isolamento social, através da tecnologia. E sabemos, Senhor, que a Tua presença se faz dentro de nós, especialmente quando Te invocamos, quando Te buscamos, quando elevamos as nossas mentes buscando a Tua presença e a presença desses espíritos benfeitores que nos assistem. Querido Jesus, que na noite de hoje possamos nos irmanar cada vez mais nessa proposta de estudo, que o conhecimento adquirido na noite de hoje possa nos servir no cotidiano, na hora que tivermos alguma dúvida e alguma incerteza, que esse arcabouço que a doutrina espírita nos oferece possa ser o nosso momento de reflexão, possa ser aquilo que nos embase para tomar as decisões, para refletir, para voltar atrás quando for necessário, para perdoar sempre, para compreender o próximo, para fazer a caridade, para amar. Enfim, Jesus, que nesse instante onde nos reunimos aqui, quantos irmãos presentes nesse momento, possamos oferecer essas nossas energias para os nossos irmãos necessitados, aqueles que estão no nosso caderno de pedido, aqueles que estão nos nossos pensamentos, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos manicômios e nos presídios. Onde quer, Senhor, que haja alguém em sofrimento, que a Tua mão de amor e de bondade, através dos benfeitores que nos assistem, possam levar o amparo, a proteção, cuidando, amenizando, amparando, sustentando. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão à frente dessa pandemia, os trabalhadores da saúde, todas as equipes, todos aqueles que estão à frente das decisões, aqueles que estão cuidando de cada detalhe dos trabalhos nos hospitais, nas unidades de atendimento, que possam todos ser fortalecidos, Senhor, encorajados, protegidos e amparados. E assim, Mestre querido, como anunciei no princípio dessa reunião, que possamos homenagear essa reunião à nossa querida mãe Maria Angélica, pelo seu aniversário, e que essa seja uma forma de presenteá-la por tanto trabalho, por tanta dedicação a esta causa, a causa espírita aqui em Macaé, ao bem, à caridade, à família, aos amigos, que essa trabalhadora que hoje se encontra no plano maior, mas conosco, firme, trabalhando ainda, e muito, que ela possa ser amparada, iluminada e protegida hoje e sempre. E que continue conosco nessa tarefa, fazendo com que a luz do Evangelho chegue a tantos corações. Em Teu nome, Senhor, em nome de Júlio Olivier, nosso patrono,
dos trabalhadores incansáveis da colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós queremos pedir permissão para iniciarmos a nossa reunião, aguardando, Senhor, o teu amparo e a tua proteção, para que nos inspire nesse estudo da noite de hoje. Graças te damos, que assim seja. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Fazer o compartilhamento aqui do que nós preparamos para vocês. Agradecer aí o Edson, que encomendou essa apresentação de slide, a nossa irmã Ana Maria, que está sempre aqui conosco também. Não sei se ela está aqui agora, mas fica aqui minha gratidão. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a nossa casa foi fundada em 1948, né? 72 anos atrás. O tema proposto para a noite de hoje é Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma citação em Mateus, capítulo 5, item 5. E nós nos inspiramos nesse livro aqui, O Código do Monte, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, que vai tratar das virtudes do Sermão da Montanha. Esse estudo já vem sendo feito através do Edson há algumas semanas, e por conta do tema de hoje, o Edson me sugeriu que eu pudesse apresentar para vocês, por conta dessa proposta, né, de estudar o Sermão da Montanha, e ele entendeu que esse assunto estava apropriado à minha fala. Então, eu espero corresponder à expectativa dele e de todos vocês na noite de hoje. Então, vamos lá. Nós temos um problema aí com a palavra manso, né? Porque ela nos remete e nos lembra fraqueza. Pode ser também entendida dessa forma. Muitas pessoas têm ligado essas duas palavras, né? Ser manso como ser fraco. Nos dicionários, há uma definição secundária de manso como gênio afável, sossegado e pacato. Isso faz algumas pessoas fazerem um questionamento: por que Jesus dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? E por isso que a gente vai entender um pouquinho aqui com relação a essa questão. E aí nós trazemos um exemplo, né? No meio do trânsito, alguém coloca a cabeça para fora do carro e distribui ofensas e palavrões dirigidos aos carros que circulam ao redor. Vamos imaginar uma via, né, trafegada por muitos carros, né? Alguém coloca a cabeça para fora e começa a falar ofensas e palavrões dirigidos aos carros que circulam ao redor. E imaginando que seja aí um engarrafamento, alguma coisa nesse sentido. Uma primeira pessoa no seu carro consegue não se afetar com aquilo. Percebe que a briga não é com ela e segue adiante. Porém, uma outra pessoa retribui na mesma face. E por apenas um detalhe, ambos desconhecidos entre si, não se envolvem numa briga no meio da rua. A gente pode remeter a muitas situações que acontecem no trânsito. O trânsito é um ambiente, é um cenário que nos provoca muita impaciência, muita ira, porque nós estamos sempre correndo, sempre atrasados, e no trânsito a gente descarrega muita energia desnecessária, quando a gente deveria ter mais equilíbrio e mais sensatez. Por que a primeira pessoa que consegue seguir adiante, porque vê que a briga não é com ela, fica calma e não se sente atingida? Aonde está a diferença para essa segunda pessoa que se enfurece e retribui da mesma forma, ou seja, verbaliza,
ofende, distribui palavras que não deveriam ser colocadas. A primeira pessoa tem em si a virtude que o outro não possui, que é a humildade. A segunda dirá: eu não levo desaforo para casa. Quantos de nós aqui não se identifica com isso, né? É o chamado bateu e levou. E aí, nós temos em Mateus uma contribuição no capítulo 11, versículo 29 a 30, que diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem nos fala isso é Jesus, voltando aqui, porque ele foi o nosso modelo de mansidão. Aliás, ele é o nosso modelo de mansidão, né? De mansidão e de humildade. Porque quantas vezes Jesus foi subjugado, foi tentado ser tirado do seu equilíbrio com ofensas, com criaturas que chegavam para ele de forma agressiva e ofensiva e tentavam tirá-lo desse equilíbrio, dessa mansuetude, desse estado interior que Jesus se coloca. E aí a gente vai entender o que é mansuetude, que é uma coisa que vem de mansidão, é algo que vem da mansidão. É uma conquista fundamental e necessária para todos nós. É quando a gente fala conquista, né? É algo que a gente há de conquistar se ainda não a possui. Então, é possível se conquistar a mansuetude, é possível ser manso se nós buscarmos, através do entendimento, a necessidade dessa virtude, né? Dessa conquista, dessa aquisição da nossa alma. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, tornando-se manso. A mansuetude é uma virtude decorrente da humildade. Então, só seremos mansos quando formos humildes. E é uma necessidade urgente. Nós estamos vivendo num momento onde esse equilíbrio, essa mansidão, a humildade, ela faz muita diferença na vida da gente. A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Então, olha quantas aquisições, quantas conquistas nós vamos adquirindo a partir do momento que nos tornarmos humildes e mansos. Nós seremos também delicados, teremos mais civilidade, teremos uma condição melhor até para se relacionar com as pessoas. Quando estamos cansados e atribulados, Jesus nos convida a descobrir a paz de confiar mansamente nele. Então, Jesus, sendo modelo, sendo nosso guia, também é o caminho para nós conquistarmos mansamente esse estado, né? Essa condição de nos tornarmos melhores. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. E a gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco. E aqui eu trago uma mensagem: acalma-te, evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. Todo aquele que é colérico, que é raivoso, está muito propenso a uma condição nervosa, a ser uma criatura com um comportamento neuraustênico, né? E também a ter as conhecidas moléstias do coração, porque com relação à cólera, nós acabamos jogando no nosso sistema sanguíneo uma carga exagerada de adrenalina. E isso faz mal para o nosso reloginho, que é o coração, né? É um fogo, a cólera é um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo, sendo um vírus peçonhento que macula
macula a nossa alma, porque quando nós não somos só um corpo, nós somos uma mente, nós somos espírito, o nosso perispírito, ele fica muito marcado por essas reações advinda do nosso temperamento colérico, raivoso. Então, nós atingimos o perispírito atinge o corpo físico através dessas descargas desnecessárias de sentimentos, de sensações ruins que acabam provocando afecções nervosas, condições... o nosso fígado fica prejudicado, o nosso coração, enfim, todo o nosso organismo acaba sofrendo. A cólera é filha do ódio. A cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, de espíritos inferiores. E aí nós podemos nos colocar nessa condição, né? Porque quem de nós aqui não teve um momento de raiva, de cólera, de nervosismo, enfim, até de ódio, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos, mas precisamos tomar conhecimento disso para nos melhorarmos, né? Aqui nós estamos para isso. Aqui é a escola das almas, né? Aqui estamos na condição de aprendizes. Então, por isso que nós estamos aqui estudando, tendo a doutrina espírita como esse arcabouço que nos dá uma condição de entendimento, nos dá esse conhecimento tão necessário para que nós possamos nos melhorar, nos conhecer, nos identificar. E eu me incluo também aqui nessa condição, porque quando alguém fala, quem primeiro escuta é quem fala. Então, isso serve para mim e serve para todos nós, né? Porque aqui nós não estamos ainda numa condição de espíritos elevados. Estamos ainda numa condição de espíritos inferiorizados, ainda sentindo muito esses sentimentos mesquinhos, né? Então, nós vamos tomando conhecimento e vamos avaliando a nossa personalidade, a nossa condição, aquilo que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. Sem mansidão não há piedade. Olha que interessante. E sem piedade não há paciência. Você vê que uma engrenagem, né? No slide passado aqui, a cólera é filha do ódio, né? Aqui a gente já vê que a mansidão nos leva à piedade, nos leva à paciência, e a mansidão é uma das formas de caridade que deve ser exercitada por todos que buscam o Cristo. Então, é um tomar conhecimento das nossas dificuldades, buscar melhorar, para entrarmos nesse estágio de mais paciência, de mais mansidão, de mais humildade, que nos leva à caridade. É todo um contexto, uma engrenagem, né? De melhoria, de proposta, para que a gente possa realmente caminhar aqui na Terra numa condição melhor. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Porque a indulgência, né, ela é aquela condição onde nós nos colocamos no lugar do outro. E para isso a gente precisa da simpatia, da empatia, da bondade, para que esse amor ao próximo possa ser evidenciado. O homem prudente é sempre manso de coração. Persuade os seus semelhantes sem se excitar. Previne os males sem se apaixonar. Extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Então, a gente trazendo esse conteúdo aqui, estudando e compreendendo sobre a mansuetude, a sermos mansos de coração, para atingirmos realmente essa condição de melhoria, nós vamos nos tornando prudentes, né? Fazendo as coisas sem nos exasperarmos, fazendo sem nos apaixonarmos numa condição que nos leve ao desregramento. Não é impeditivo nós nos apaixonarmos, mas nos apaixonarmos no sentido positivo, né? Porque muitas vezes a paixão nos desarmoniza, porque nos faz elevar a uma condição de falta de equilíbrio, né? O ideal é o equilíbrio, é o amor, é a brandura, é a doçura, né? E é isso que a gente vai buscando. Os mansos possuirão a terra, foi o que Jesus disse, né? Que terra? Possuirão o seu território. Qual território?
Entendemos que a terra, esse território a que Jesus se referia, pode ser entendida como o nosso mundo interior. Olha que interessante essa colocação. E assim podemos traduzir e dizer: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a si mesmos. Porque quantos de nós não possuem a si mesmo, né? Nós ainda não estamos no domínio, né, dessa condição de autoconhecimento para nos possuirmos. Nós nos possuiremos quando nós chegarmos a uma condição de mansuetude, de humildade, de autoconhecimento e de tudo aquilo que a gente vem falando desde o princípio aqui desse estudo. Somente quem é manso possuirá a si mesmo. Aquele que consegue se tranquilizar possui a si mesmo. Hoje, por exemplo, eu tive uma situação que me tirou um pouco do equilíbrio, né? Eu fiquei ansiosa, nervosa, porque preocupada com algumas questões que eu tinha que dar conta. E aí eu quase que eu deslizei, mas aí eu entrei em prece, consegui me tranquilizar, que a proposta é essa, se tranquilizar. Quando você consegue se tranquilizar, você possui a si mesmo, e aí não, espera lá, eu vou me tranquilizar, vou me equilibrar, vai dar tudo certo. E eu vou dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E assim eu transcorri o dia com paz, com alegria, né? Enfim, deu tudo certo. Então, esse tranquilizar-se, né? Não se encolerizar, ou seja, o contrário da cólera, buscar a tranquilidade, a mansuetude, essa condição de equilíbrio, nos faz possuirmos a nós mesmos. Aí a gente toma posse de si mesmo. Não, eu vou tomar o equilíbrio de mim mesmo. Então, não vou deixar que ninguém, nem nada, me tire do sério. Enquanto estivermos ansiosos, aflitos, descontrolados, impulsivos, com raiva, com agressividade, perturbados, perderemos sempre o controle das nossas reações e das nossas ações. E vamos piorar muito as situações que já são bastante complicadas. Então, vai aí uma reflexão quando nós estivermos ansiosos, aflitos, descontrolados, impulsivos, enfim, fora de nós mesmos, né? Nós buscarmos através da prece, da elevação do pensamento, escutar uma boa música, levar o pensamento a Deus, abrir um livro para ler uma página, alguma coisa que tiver ao nosso alcance. Quando não tiver nada ao nosso alcance, façamos uma prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, ao nosso anjo guardião, que é o nosso protetor, nosso guia, nosso mentor, para que nos acalme, nos traga paz, mansuetude. Aí a gente toma posse de si mesmo, e aí o descontrole, a ansiedade, tudo acalmado, tudo tranquilizado. A gente fica com o olhar mais atento, a gente fica mais apurado, a gente fica mais sensível, e a gente dá a condição da espiritualidade, daquele nosso anjo querido, nosso protetor, vir a nós e trazer a nós aquilo que nós precisamos. Ao contrário de quando estivermos aflitos, descontrolados, nós vamos nos conectar com aqueles irmãozinhos que também estão nessa mesma condição. Isso vai aumentar, vai amplificar a nossa condição de ansiedade, de aflição e de descontrole. E aí, seguindo aqui, a mansuetude é a virtude que nos permite ter calma suficiente para administrarmos a nossa própria vida. Então, é disso que nós estamos precisando. Enfrentarmos as situações do agora, desse contexto, desse cenário que está fora do nosso controle, com mansuetude, com mansidão, com equilíbrio, com tranquilidade, para que a gente possa viver os nossos dias e administrar a nossa vida. É lógico que quem não atingiu a plenitude da mansuetude, ainda não é possível ser manso o tempo inteiro. Mas assim como nós não somos felizes o tempo inteiro, a gente também não pode ser manso o tempo inteiro, mas a gente pode ter períodos de mansidão, né? A gente pode ter equilíbrio, buscando aí essa conexão maior, elevando o nosso pensamento, né? Então, a gente não vai ser manso o tempo inteiro, mas a gente pode buscar esse equilíbrio, né? Isso é um exercício, dia a dia, hora a hora. Aí vocês vão me dizer, Miriam, mas é tão difícil. E quem disse que ia ser fácil? Quem disse que viver num mundo de provas e expiações diante de tantos desafios ia ser fácil?
mas nós temos o amparo, nós temos proteção, nós temos aquele amigo querido que Deus destinou para ser nosso anjo guardião, para estar ao nosso lado, que nós precisamos demandar a eles, abrindo o nosso campo, né, nosso campo mental, nosso campo astral, para que ele possa nos intuir, nos acalmar, nos inspirar, né? Entrando no estágio de cólera, de raiva, de desequilíbrio, a gente não vai conseguir que ele entre nessa sintonia conosco. Nós vamos conseguir outros irmãos que estão nessa faixa. Então, por isso que a gente precisa estar sempre nessa conexão, buscando equilíbrio. Às vezes, dentro do ônibus, dentro do trânsito, dentro do trabalho, a gente eleva o pensamento, até com os olhos abertos, precisa nem fechar. Eleva, faz uma prece, pede a Deus um amparo, proteção, pede a esse amigo espiritual que nos acalme, que nos traga paz, que nos traga equilíbrio. E a gente vai percebendo, através desse exercício, que a gente consegue. E eu sou aqui uma prova viva disso. Eu aprendi a fazer uma conexão, eu sempre conto nas reuniões lá do Júlio Olivier, eu aprendi a fazer uma conexão com o anjo guardião e que é assim incrível, né? Eu aprendi a ter essa interlocução e a pedir o amparo, a pedir a proteção, e ele vem e me traz o pensamento. Quando eu elevo o pensamento, o primeiro pensamento positivo eu sei que é dele, e aí eu me acalmo, e aí eu vou indo, enfim. No dia a dia isso é muito importante. Nós vamos adquirindo essa paz numa sucessão de interação da vida, não é de uma hora para outra, através dos acontecimentos, ou seja, através das experiências. Então, através dessas experiências do dia a dia, muitas vezes que nos tira essa paz interior, é que nós vamos aprendendo a lidar com isso, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês, mas tem todo um rol de experiências anteriores nas quais eu já vivi muita ansiedade, muita aflição, e que eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Lógico que esse equilíbrio a gente precisa ter, esse equilíbrio é um exercício diante dessas experiências que a gente vai vivendo no dia a dia. Dias mais tranquilos, outros nem tanto, essa é a nossa vida. Afinal, estamos num processo, tudo é um processo. Estamos nesse mundo de provas e expiações. E não será de imediato que nós vamos adquirir tudo aquilo que nós precisamos, especialmente essas virtudes, porque ainda somos imperfeitos. Tomar uma aguinha aqui. Então, seguindo aqui, nós vivemos num mundo com uma exagerada ocupação de tarefas, de papéis, de obrigações e de compromissos. Todos nós, né? Temos inúmeras coisas para fazer, muita coisa para dar conta, muitos papéis para desempenhar no nosso dia a dia. Enfim, é um acúmulo de coisas que eu não sei de onde a gente tira tanta força, tanta energia, tanto compromisso para seguir, né? A mente acelerada, preocupação com o futuro, que é algo que muita gente tem, acho que a grande maioria, e a sensação de que nós nunca vamos cumprir com tudo que temos que fazer. E eu experimentei isso hoje, viu? Eu experimentei essa situação hoje aí, que foi difícil, mas graças a Deus consegui e estou aqui. O resultado é sempre a insatisfação e a frustração com a vida e conosco, por conta dessa condição exagerada de ocupação, de obrigações, de compromisso, essa mente acelerada, a preocupação com o futuro, nos levando a uma insatisfação e uma frustração com a vida e conosco mesmo. Daí, hoje em dia, a taxa de suicídio está assim altíssima, virou uma condição epidêmica por conta de todo esse processo, né, dessa vida atribulada, cheia de preocupações, né? A falta da fé, a falta de entendimento de que a vida continua, de que o suicídio não é solução para encerrar com os problemas e com os conflitos, porque a vida continua, a vida é eterna. Se nós interrompermos esse dom que Deus nos permitiu, nós sofreremos muito no plano espiritual até que se esgote essa quantidade de fluido vital que nós temos, que nos foi dada no momento que nós reencarnamos aqui na Terra. Aí esse período vai ser ocupado para desgastar esse fluido vital numa condição de muito sofrimento. Então,
Suicídio hoje em dia vem de uma condição de depressão. Depressão tem tratamento, tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento espiritual. É uma condição de tratamento de todas as vertentes. Somos mente, corpo e espírito. Então, precisamos tratar a mente com atendimento psicológico, o corpo com atendimento médico e o espírito através do tratamento espiritual. E aí Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os mansos. A mansuetude nos convida a caminhar mais devagar, a desacelerar. Parece que a gente está começando a tomar conhecimento disso agora, nesse período que a gente está em casa. Nós estamos começando a desacelerar, nós estamos descobrindo talentos, nós estamos fazendo coisas que nunca fizemos, né? Eu nem vou contar para vocês aqui o que eu tenho feito, porque vocês vão até rir de mim. Mas, assim, estou quebrando paradigmas, estou aprendendo 1000 coisas e está sendo, assim, uma maravilha para mim nesse período, porque eu estou desacelerando, porque eu também sou muito cheia de atividade, compromissos, né? A mente sempre muito ocupada. E aí a nossa mente não suporta esse permanente envolvimento da vida material. A gente vive muito a vida material, né? Tem gente que vai à academia todos os dias malhar o corpo, mas só se preocupa com o espírito às quartas-feiras, quando vem aqui na reunião. Né? Não procura ler um livro, fazer o culto no lar, fazer uma prece, mas a academia todo dia. Né? Então, aí vai um puxão de orelha para a gente poder pensar, aproveitarmos esse período agora, criarmos novos hábitos de leitura, instituirmos o culto no lar, termos o hábito da oração, de boas leituras, enfim. A internet está aí com uma oferta imensa de coisas bacanas, lives maravilhosas, né? Estudos online como esse que nós estamos fazendo aqui, enfim. O desligamento através do sono, do descanso noturno, é uma necessidade psíquica para nos desligarmos do cotidiano tão atribulado. Então, assim, durante a noite, nós precisamos nos desligar para repor essas energias que nós, muitas vezes, exasperadamente, usamos durante o nosso cotidiano, o nosso dia, né? Então, à noite, a gente precisa desligar a mente para que a gente possa se restabelecer energeticamente. O corpo descansa, o espírito se desliga, vai ao plano espiritual, vai aonde nossa mente está ligada, se estamos em equilíbrio, se fazemos a nossa prece antes de dormir, nós seremos convidados a passeios, a cursos, a encontros maravilhosos, mas se nós não fizermos essa conexão, nos prepararmos para dormir, fazermos a nossa prece, nós podemos ser arrastados, né, para lugares horríveis, para onde a nossa mente está ligada. Então, esse desligamento do corpo físico é muito importante para a nossa saúde psíquica, física também e espiritual. Vivemos num mundo muito superficial, neurótico, apressado, materialista e sem profundidade. Jesus fala o tempo todo para estarmos inteiros nas situações e nas relações. Ele nos convida e propõe viver nesse mundo, porém numa perspectiva de vida futura, sugerindo-nos a necessidade de sermos mais dóceis, calmos e serenos. Vamos pensar nisso? Nessa proposta que o Cristo nos faz para vivermos inteiros nas situações, sem arranjarmos muitos compromissos, muitas atribulações, nos envolvermos em muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente sabe lidar com isso, ok, vai em frente, mas quando a gente não sabe, a gente se sobrecarrega, a mente fica acelerada e o corpo físico acaba sofrendo com relação a isso. Nós precisamos de foco. Quando estivermos no trabalho, que estejamos realmente dedicados ao trabalho. Se estivermos em casa com a família, que possamos estar inteiramente com a família. Porque hoje em dia a gente toma café, almoça com o celular na mão, vendo o Zap, vendo o Instagram, vendo o que o grupo mandou, né? Então a gente está sendo assim atropelado pela tecnologia e muitas vezes não estamos inteiros nas situações e nas relações. Aí tem um convite do Cristo
para que a gente possa pensar na vida, nessa perspectiva de vida futura, vivermos a vida material, na sua intensidade, da forma melhor que nós pudermos viver, mas pensarmos que nós temos a vida eterna pela frente e pensarmos também, burilarmos o nosso espírito, adquirirmos as virtudes necessárias, a mansuetude que nós precisamos para chegarmos à humildade, né? E assim nós herdaremos a terra. Os mansos herdarão a terra, é uma promessa de Jesus, e herdar a terra deve ser entendido como herdar a si mesmo, a possuir-se, ou seja, possuir a si mesmo. No entanto, via de regra, não possuímos a nós mesmos. Somos possuídos pelas circunstâncias da vida. Não possuímos nossas preocupações, pois somos possuídos por elas. Não possuímos nosso trabalho, nosso dinheiro, nossas horas, porque somos possuídos por eles. Essa aqui é uma reflexão desse autor desse livro. Eu trago aqui para a gente pensar sobre isso. O resultado de tudo isso é que as pessoas sofrem muito com as situações mentais, mais com as situações mentais do que com as situações reais, nos trazendo ansiedade, síndrome do pânico, fobias de toda ordem, pensamentos incontroláveis, intrusivos e obsessivos, e a famosa ansiedade generalizada, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que acho que é o mal do século, né? Isso aí vai desencadear uma série de situações emocionais, no campo emocional, nos fazendo adoecer, né? E aí nós precisamos pensar sobre isso, desacelerar, buscar o entendimento para que a gente possa, aos poucos, se transformando, se melhorando, né? E chegar numa condição de equilíbrio. Consequência de tudo isso, a falta de atenção e concentração nas atividades comuns, por não estarmos inteiros naquilo que vamos realizar, exaustão mental de excessivos envolvimentos com a preocupação da vida material. Olha o que vai levar a ansiedade, a depressão, a todas essas condições. Angústias inerentes à vida pessoal de cada um, resultando em mais perturbação e expectativas negativas em relação à vida. Tudo é consequência dessa condição nossa, esse aceleramento essa aceleração que nós temos da vida material, né, de vivermos intensamente, sem pensarmos que nós também somos espíritos e que precisamos cultivar esse campo espiritual, essas virtudes necessárias ao nosso equilíbrio, a buscarmos essa mansuetude que nos levará à humildade. A mansuetude é um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão para realizar as nossas tarefas num ritmo mais natural, sem estresse. Mas para isso é necessário tomar posse de si mesmo, com a mente lúcida, consciente e não adormecida, nem passiva diante da realidade. É um enfrentamento que nós precisamos ter diante da vida, mas num ritmo natural, com a mente lúcida, consciente, para que a gente possa viver a vida material, estarmos aqui na vida material, mas com o equilíbrio necessário para que nós estejamos em paz. A mansuetude não é passividade. Ser manso não é ser passivo, muito menos inoperante diante dos fatos. É ter controle de si mesmo e não permitir que os fatos, as situações sejam determinantes na nossa realidade interna. Pelo menos não na maior parte das vezes, que é o que a gente precisa alcançar, né? Se nós não temos controle nenhum, nós vamos começar a ter, mas é um processo que não vamos alcançar de hoje para amanhã. A partir de segunda-feira, eu vou começar a ser manso. Eu vou enfrentar e vou ter controle de si mesmo. Não é assim, né? A gente vai galgando pouco a pouco. E o autoconhecimento, essa reforma íntima é muito importante. Então, a gente vai lutando a cada dia, lembrando de Santo Agostinho, ao deitar, fazer aquela reflexão de o que eu fiz hoje contra o meu próximo, o que eu poderia ter melhorado, e amanhã a gente vai
cai de novo, e aí à noite, antes de dormir, ao fazer a prece para descansar, a gente faz outra reflexão, e isso vai se tornando um hábito. E aí também tem a questão da meditação, tem a questão do hábito da leitura, da prece, né? Buscar realmente o equilíbrio através de várias opções aí que nós temos. É preciso, então, a plena atenção para a conquista desse caminho do meio, da medida certa entre a humildade e mansidão, a firmeza e a prudência. Ao nos propormos essas transformações que nos preparam para uma vivência pacífica, mas ao mesmo tempo resoluta, certamente nos encontraremos ao final mais próximos da pureza da alma, que é o que nós estamos propondo aqui para nos tornarmos. Aí, eu fui buscar lá em Hamed, que é um autor espiritual que eu trouxe na última reflexão que eu fiz aqui, o último estudo, que é um autor que a gente gosta muito, lá no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, uma frase que ele fala sobre a mansuetude, que é uma conquista da criatura que aprendeu a ver uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo há um encadear preparatório para que se possa alcançar definitivamente um bem maior. É a gente pensar nessa sequência lógica, nesse entendimento de que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer, que a gente não precisa, de forma ansiosa, querer que aquilo que não está na hora de acontecer, aconteça, né? Isso é uma sequência lógica, é algo que a gente tem que raciocinar, porque existe uma ordem natural, que não cai uma folha da árvore seca que não seja da vontade de Deus. Então, nas ocorrências da vida, a gente tem que ter paciência, tranquilidade, equilíbrio, entregar a nossa vida a Deus a cada dia, confiando nesse Pai que nos criou, nessa paternidade divina que criou a tudo e a todos e que não está querendo a nossa infelicidade, pelo contrário, nós temos que buscar o nosso caminho do equilíbrio nesse caminhar aqui na Terra, tão importante para a nossa evolução espiritual. E aí Hamed também fala, é o ser que mantém sob controle seu mundo mental. Ao invés de querermos controlar o mundo, nós vamos controlar o mundo mental, o nosso interior, criando, consequentemente, uma tranquilidade e uma harmonia a que Jesus se referia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansuetude é a tranquilidade da alma enriquecida pelas experiências da vida e que sabe que a única coisa que pode mudar e controlar é a nossa própria maneira de agir e pensar. Então, ao invés de querermos controlar o outro, o mundo, nós precisamos controlar-nos a nós mesmos, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. É a serenidade de quem entendeu que o ontem e o amanhã são cargas que somente Deus pode sustentar e que a ela cabe apenas a carga do dia de agora, do dia de hoje, do presente. Hamed é muito sábio, né? Por isso que eu sou apaixonada. Então, minha gente, minha gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa reflexão com vocês. E aqui entrego a vocês esse conteúdo que espero que tenha sido de grande valia para todos nós. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Miriam. Aqui nós temos uma colocação da Geisa que fala que meditação ajuda na ansiedade, no déficit de atenção. Acho que Aí o Edson respondeu que sim, né? Sim, eu acho que a Juliana quer falar. Vou tirar ela do mudo aqui, só um minuto. Juliana? É. Fala, Juliana. Levantou a mãozinha? Oi, gente. Diga. Eu apertei sem... Eu não sei mexer. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Estamos te ouvindo. Eu apertei, falei, tem uma mãozinha aqui. Mas, enfim, eu agradeço pela primeira vez que vim aqui. Eu vi tio Edson, tia Beth, Natália. Eu conheço um monte de gente aqui que eu não sabia que estava. Queria agradecer, adorei
Que a sua bom. palestra e vou voltar Bom. quarta que vem. Vem assim, vai ser um prazer, tá? Muito bom ter você aqui. Que Ah, ótimo, Juliana. A primeira vez ela apertou errado, que nada acontece por obrigada. acaso, ela quis falar e foi muito bem-vinda aqui até nós, né? É isso aí, minha gente. Obrigada. Todo mundo em paz? Todo mundo quietinho? Sim. Chegou aqui José Luiz. Chegou Laura, um monte Laura, de gente aqui. Laura Brejão quer falar. Ela com certeza. Laura quer falar, eu tenho certeza disso. Fala aí, Laura. Será que a Laura quer falar? Eu tô só com áudio porque eu tô com a luz apagada porque tem criança dormindo aqui no quarto. Uhum. É só para eu tirar uma dúvida. Quando eu escuto essa frase, os meus herdarão a terra, eu sempre fiquei com o significado. E aí eu queria perguntar se não pode ser também esse sentido dessa herança, né? Receber alguma coisa de quem foi embora, né? Já partiu e te deixou alguma coisa. E aqui Jesus fala que nós vamos herdar a terra. Nós não. Os mansos vão herdar a terra. Eu fiquei com a sensação de que pode ser também o significado de herdar a terra mesmo, o planeta. Quando o planeta se tornar um mundo de regeneração, quem vai ficar com ele, né? Quem vai ter esse planeta, viver nesse planeta, partar desse planeta, são os mansos. Me deu a sensação que é uma das virtudes que ficarão na terra regenerada. A mansuetude é uma das virtudes que ficarão na terra regenerada. Eu entendo que os espíritos que estão aqui hoje, no período de transição, alguns vão para cima, né? Vão para planetas mais evoluídos, e alguns vão ficar porque ainda precisam ficar aqui, né? E alguns vão, infelizmente, ser levados para planetas compatíveis com a sua evolução, que é abaixo do que a Terra vai ficar. Eu fiquei com essa sensação de que herdar a Terra pode ser também herdar o planeta. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Eu acho que para a gente herdar o planeta, a gente precisa primeiro herdar o nosso interior, né? Tomar conta, nos possuirmos, né? Porque aí nós teremos a mansuetude e aí herdaremos a terra. Foi essa mensagem que esse autor nos traz, né? Nós trouxemos aqui o pensamento dele. E o Evangelho também fala sobre isso, né? Esse entendimento da herança, de buscarmos um caminho de equilíbrio, né? Mas para que isso aconteça, para herdarmos a terra, precisamos herdarmos essa humildade, esse campo interno, né? Essa criatura que nós não possuímos ainda, Laura. Sim, não, entendi. Nós estamos aí nessa proposta, né, de nos tomarmos, né, de nos conhecermos, que a partir do momento que nós nos tomarmos, nos conhecermos, nós vamos nos melhorar, nós vamos, né, contribuir para que esse planeta realmente possa ser um planeta de paz, onde reine a paz, né? Mas para que acho que o Edson tá levantando a mão aí. Tá? Edson quer falar? Eu acho que tá, na imagem tá. É isso mesmo que Miriam falou. A partir do momento em que nós herdarmos a nós mesmos, quer dizer, conhecermos a nós mesmos, nos equilibrarmos, conseguirmos as virtudes que Jesus nos sugere no Sermão da Montanha, automaticamente, à nossa volta, vai existir um mundo material também regenerado. Então, você não está sem razão, não, Laura. A doutrina fala sobre isso, que com o nosso esforço, com esse sacrifício, não é sacrifício nenhum, mas aparentemente para muitos ainda é sacrifício, né? Ter que se herdar a si próprio, se autoconhecer, se modificar, se transformar, nós automaticamente vamos tendo em torno de nós um mundo melhor, um mundo regenerado. Então, é verdadeira a sua colocação, porque isso também está na doutrina. Muito bem. Entendido, muito obrigada.
Ô, Lara, a gente precisa combinar com você um dia para você fazer uma palestra aqui pra gente, hein? Será que você já está na hora disso? Apoiado. Senhor Jesus, não tô não, gente. Tá não? Que medo. Pensa Você me dá nisso. só o que você acha que eu consigo carregar, pelo amor de Jesus. Ai, alguém mais quer contribuir? Não, né? Todo mundo quietinho aí, tá tudo certo, né? Então, podemos caminhar para o final da reunião, para a prece final? Acho que podemos, né? Chegou muita gente. Só um ponto. Alguém levantou a mão. Falar. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Rafael está falando. Ai, Rafael, diga. E a Sandra também levantou a mão. Tá. Assim, eu gostei, eu só queria, na verdade, uma pergunta, né? Mais um registro aqui de como a fala que você trouxe hoje para o grupo foi ao encontro de uma necessidade pessoal minha, porque, especial nesse momento onde a gente está trabalhando de casa, às vezes fica bem difícil delimitar até onde vai o momento profissional e onde deveria começar o seu momento pessoal, o seu momento de descanso. Então, e essa inquietude interna de achar sempre que tem alguma pendência, que tem alguma dívida, algo a ser entregue que não foi entregue como deveria ser. Então, só queria agradecer mesmo, porque eu acho que saber que isso existe, que existem estudos no sentido de lidar com esse incômodo, não sei o que nome dá, me fez muito bem. Obrigado. Bom, Rafael, que Sandra. ótimo. Realmente é um grande desafio diante desse momento que nós estamos vivendo. Esse assunto foi muito propício, porque ele nos traz essa reflexão e nos faz compreender, né? Essa necessidade de entender esse desafio, onde nós temos que parar, onde nós temos que recomeçar. E essa coisa de trabalhar em home office é um desafio que tem sido um desafio imenso, né? Para todos nós. E me parece que o home office veio para ficar, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com esses limites, né? Para a gente poder... Mas, assim, quando a gente se busca, a gente se compreende, quando a gente toma a si mesmo, a gente vai compreendendo e vai criando, né? Uma condição melhor para... o ideal, quer dizer, o correto é que a gente vá crescendo, né? Vá amadurecendo, né? Com o tempo. E eu acredito que todos nós chegaremos lá. Sandra. Talvez não nessa reencarnação, mas na próxima, viu, Rafael? Sandra, diga isso. Obrigado. Sandra. Fala. Eu estava lendo ontem o livro de Cirurgia Moral de João Nunes Maia. E aí eu vi no capítulo 22 desse livro, o título é Entender Sempre. E aí tem uma passagem desse livro que fala o seguinte: se a tua boca fere, ainda dormes, e os teus sentimentos perturbam a tua mente, o ódio, ainda permanece morto para a vida. E não quer enxergar o que tentamos demonstrar por estas letras, fecha esse livro. E mais tarde, a dor vai começar o teu coração. Eu achei essa passagem, esse finalzinho aqui fantástico. Eu achei muito contundente o papel que nós... Então, eu achei que não poderia deixar de ler essa passagem. Não sei que todos entenderam o que eu li, mas eu achei bastante contundente. Era só isso que eu queria falar. Tá ótimo, Sandra. Obrigada pela sua contribuição. Eu queria chamar o Edson aqui para ele anunciar
Patrícia também quer falar, desculpa. Patrícia, desculpa, Patrícia, fale, por favor. Então, eu só queria deixar um ponto que foi... Eu estava lendo um processo justamente sobre ansiedade, que é o mal do século. E para a gente poder entender um pouquinho que o corre-corre do dia a dia é normal. Você ultrapassar esse corre-corre é que não é bom. E que você perceba no outro, quando ele está assim, para você não tirar conclusões próprias, porque aquele cidadão, ele pode estar nesse corre-corre, nessa aflição de querer abraçar o mundo, de resolver problemas, mas ele está ali por dentro, está doendo demais. Sente dor, sente várias coisas. Então, às vezes você vê só a pessoa de um lado para o outro, ou mesmo assim, quieta, ela está sentindo coisas físicas e dói. Então, se você nunca passou por isso, respeita a dor do outro. Muito bem, Patrícia. Isso aí. Nós estamos vivendo um momento de muitas aflições, de muitas angústias, né? Realmente é um momento de ressignificação. O mundo deu uma parada para a gente poder pensar. E só sairemos melhores desse período quem estiver com a proposta de melhorar, porque senão sairemos piores, né? Aquele que está no processo de se buscar, de tomar a si mesmo, né? Caso contrário, vai sair. Eu não vejo outra condição. Então, vai depender muito de cada um de nós. A doutrina espírita ela é muito enfática no sentido de dizer que cabe a cada um de nós a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas, né? Nós não temos que culpar a ninguém, responsabilizar a ninguém. A responsabilidade é nossa. Nós, apesar de vivermos em família, em sociedade, em grupo, porque somos seres gregários, o ser humano é um ser gregário, mas a nossa evolução é única e solitária diante de nós mesmos. Né? Então, quando tivermos que prestar contas, nós teremos que prestar conta daquilo que saiu de nós, do que falamos, do que pensamos, do que agimos, né? Não podemos dizer, mas a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu marido. Não, não existe isso. A responsabilidade é sua, pelos seus atos e pelas suas ações. E a nós espíritas vai ser cobrado imensamente porque nós estamos aqui aprendendo, né? Então a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Nós sabíamos sim. Nós não tivemos coragem de fazer, não tivemos peito para enfrentar, de tomar posse de nós mesmos, entendeu? Então, hoje em dia, a ciência, a medicina oferece muitos recursos, né? E eu queria chamar o nosso irmão Edson para anunciar que agora nós teremos o atendimento fraterno exatamente para esses casos de pessoas que estão passando por momentos de aflição, que por acaso queiram conversar. Nós já temos essa proposta na nossa casa física, mas em função da pandemia, nós estamos abrindo essa proposta aí para um atendimento virtual. Então, Edson, com a palavra aí para anunciar essa nova proposta, nova atividade. O movimento espírita está se modificando, como nós todos, né? E nós estamos sendo instados a abrir também de forma virtual essa forma do trabalho das casas espíritas tradicionais, como a gente já teve e tem quando estamos com a nossa casa aberta. Então, em breve a gente vai divulgar um telefone e vai ter uma das nossas irmãs vai estar, vamos dizer assim, fazendo a triagem, recebendo as ligações, e durante 3 dias, pelo menos na semana, a gente vai ter alguns irmãos
aptos e dispostos a ouvir e a conversar com quem tiver necessidade de expor as suas angústias, as suas dúvidas, principalmente os seus sofrimentos. Nós pretendemos ser, como sempre fomos na casa física, aquele ombro amigo, seja para os que estão aqui conosco nesta reunião, ou para alguém que algum de nós possa indicar. Olha, a nossa casa tem pessoas que fazem um trabalho de ouvir, de conversar, não é nada complexo, nada em termos psicológicos, é simplesmente ouvir, acolher as pessoas e dar aquele primeiro encaminhamento do acolhimento necessário que o Evangelho nos determina, nos sugere que façamos. Então, em breve a gente vai divulgar aqui mesmo, talvez na próxima reunião, já vai divulgar o telefone ou vai deixar de alguma forma no grupo geral do WhatsApp do Júlio Olivier, o telefone que vai fazer a triagem, vai distribuir no melhor dia e horário para quem precisar falar, conversar conosco. Por enquanto a gente está ainda terminando de alinhavar o assunto, mas eu tenho quase certeza que para a próxima reunião a gente vai ter isso, ou ainda essa semana a gente já vai divulgar o telefone, que vai ser o telefone de triagem para receber essas ligações, indicando alguém para falar e que nós possamos ouvir. Fiquem todos, então, cientes de que nós sempre tivemos e agora, virtualmente, também teremos esse trabalho, se Deus quiser, para ajudar as pessoas. Então, meus queridos irmãos, vamos caminhar para o final do nosso trabalho de hoje. Com muita gratidão, com muita alegria, com muita fraternidade, com o coração pulando de felicidade por estar com vocês aqui, nessa troca energética, nesse modo diferente de nos reunir, mas tão caloroso, tão próprio e tão necessário. Que possamos, nesse momento, como sempre faço ao final das nossas reuniões, trazer Jesus para esse abraço, para Ele nos afagar, para Ele nos consolar, para Ele curar as nossas feridas, para Ele acalmar a nossa mente, para Ele nos aliviar, trazendo Jesus para cada um dos lares aqui nesse momento, onde estamos reunidos, e que Jesus possa realmente nos abraçar, nos envolver, nos trazer luz, nos acalmar, nos fazer, Senhor, com a Tua misericórdia, acalmar as nossas feridas, as nossas angústias, as nossas aflições, porque todos nós temos, cada um de nós sofre. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, de acordo com a forma de encararmos a vida. Quando nós trazemos esse conhecimento da doutrina espírita para o nosso caminhar, o nosso sofrimento vai se aliviando, nós vamos compreendendo que as questões da vida têm a sua razão de ser, que tudo acontece porque tem que acontecer. Muitas coisas podemos prevenir, mas outras não podemos controlar. E aí, nesse momento, nós colocamos a paciência, a resiliência, a mansuetude, a obediência a Ti, Senhor, nessa proposta da vida, permitindo que todos os irmãos nesse instante possam receber essa visita amorosa da espiritualidade maior, levando a cada um de nós, trazendo a cada um dos lares aqui representados a paz, a luz, o amor, a verdade, as bênçãos, Senhor. Expandindo tudo isso a
todos aqueles nossos irmãos que estão aqui nesse caderno de pedido. Cada nome aqui representa uma vida. Cada nome aqui foi trazido por alguém, por algum companheiro, algum amigo, alguém que sabe que esses nomes estão em sofrimento. Quer encarnados ou desencarnados. Quer aquelas criaturas que nesse instante estão nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, nos lares, ao relento, aonde quer que estejam, Senhor. Que a tua mão amorosa e misericordiosa leve o amparo, a proteção e a luz. Fica conosco, Senhor, por hoje, por agora e por todo sempre. Que essa emoção que nos toma, que nos envolve, seja a emoção da tua presença, a nos ter a certeza do teu amparo e da tua proteção na nossa caminhada. Que não estamos sozinhos, que não estamos desamparados. Podemos confiar em ti, Senhor, e entregar-te as nossas angústias, aquilo que não conseguimos resolver, porque tu sabes de todas as coisas. Interfere a Deus por nós, Senhor, e que possamos todos nesse instante caminharmos para a prece de Cáritas, que também confirmará essa conexão energética e após o passe que todos nós já estamos recebendo a partir do momento que estamos contigo em nossos corações. Obrigada, Jesus, que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Nossa, mas que emoção, hein? Essa música é linda, é uma das músicas que eu mais gosto. E eu acho que o Gustavo não sabe disso. Ele escolheu, Não sabia mesmo não, fiquei na dúvida. é uma das músicas que eu mais gosto e eu realmente, quem me acompanha no grupo lá, Mediúnico, sabe o quanto eu sou apaixonada por essa música. Então é isso, minha gente. Chegamos ao final da nossa reunião. Dá uma peninha da gente se despedir, né? Mas chegou a hora. Eu acho que foi ótimo esse nosso encontro de hoje. Eu estou muito em paz com o meu coração, muito feliz de estar com vocês. Agradeço, minha gratidão a vocês de terem me dado essa oportunidade, tá bom? Estaremos aqui quarta-feira novamente, ok? Ok, tchau, gente. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.